Oi! Então, mais um dia por aqui. Eu passei muito tempo ajustando transcrições das minhas entrevistas, mesmo utilizando software de transcrição, tem muita coisa que vai errada, então tem muitos ajustes para fazer. Estava fazendo das últimas entrevistas que eu fiz, porque, como vocês podem imaginar, entrevista é complicado. Então, às vezes, a pessoa atrasa e você não pode culpar, porque é um processo voluntário, né? E a pessoa está disponibilizando o tempo ali para falar com você. E ocorrem imprevistos, como na vida de todo mundo, mas isso também interfere nos meus prazos, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou analisando dados de entrevistas, eu também estou transcrevendo algumas entrevistas que estão faltando e estou analisando outros dados de outras etapas metodológicas do meu projeto. Não está essa bagunça por enquanto, mas está dando tudo certo. Mas, em geral, não tem um assunto para falar com vocês hoje. Eu só quero deixar registrado um pouco do meu dia, um pouco de como está sendo esse processo mais intensificado do mestrado, para quem tem interesse, claro. Então, eu estou fazendo um pouquinho de cada coisa, sem muita perfeição, mas estou fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, eu estou lendo ainda alguns processos metodológicos. E ao mesmo tempo em que eu estou lendo esses processos metodológicos, eu ainda estou analisando as minhas entrevistas, transcrevendo, ajustando as transcrições dessas entrevistas, analisando músicas, porque a minha temática, né, o meu objeto de estudo é um subgênero musical. Então, é isso. Por enquanto, estamos nessa loucura, mas vai dar tudo certo. E uma coisa que tem me ajudado bastante nesse processo e de tentar não ficar louca realmente. Eu acho que louca nem seria a palavra, mas esgotada? Acho que esgotada é melhor. É montar planilhas. Eu sou uma pessoa muito metódica, então quando eu estou mais segura do que eu preciso entregar, do que eu preciso fazer, e ter isso de uma forma mais visual, isso me ajuda bastante. Então já tenho, como eu mostrei no vídeo anterior, uma planilha com todas as ações que os meus orientadores, né, e a minha banca da defesa me solicitaram. E assim, tem algumas coisas que a gente vai conseguir colocar nessa versão do projeto, outras a gente decidiu por não colocar, porque não fazem mais sentido, ou por questões de decisões mesmo, de escolha. E assim, o que é que eu percebi? Eu funciono muito melhor assim. Eu gosto, eu acho que eu sou uma pessoa autodidata e eu sou uma pessoa que gosta de fazer o seu próprio processo. Nem todo mundo é assim, mas eu me sinto mais confortável quando eu tenho domínio total do meu tempo, do meu espaço, do que eu preciso entregar. E eu percebo que isso me ajuda muito, inclusive na pós-graduação, né, no estrito senso, porque eu sinto que eu sou um pouco mais independente. Uma coisa que eu não gostava, inclusive, na minha graduação, era da dependência que a gente tinha em relação aos professores. Eu me sentia presa, eu queria estudar outras coisas, ver outras coisas, outras literaturas sobre aquelas temáticas, mas a gente tinha uma limitação em relação aos professores, né? A metodologia daquele professor, a epistemologia também daquele professor. E eu sinto que na pós-graduação isso é um pouco diferente, então eu tenho mais liberdade. Eu estudo a temática que eu quero, mas eu venho de uma universidade privada, então não sei se para todo mundo é assim. Na minha, eu faço a minha temática, do meu jeito, com o apoio de outra instituição, inclusive. E é isso. Gosto muito desse processo. Então acompanhe um pouco dos meus estudos de hoje. Eu não sei o que exatamente eu vou terminar. Eu tenho alguns capítulos para ler, é, metodológicos. Vou analisar algumas entrevistas.
organizar algumas documentações, escrever alguns resultados que eu já tenho, eu preciso reorganizar, e também catalogar imagens, porque eu vou anexar algumas imagens de eventos dentro da minha dissertação. Eu confesso que eu não dormi muito bem ontem. Eu fui dormir de madrugada, acordei super cedo, e esse não é o cenário perfeito da minha vida, inclusive. Levei várias broncas da minha psicóloga, reforçando que eu não posso ficar sem dormir, que eu não posso priorizar tudo na minha vida e deixar o sono de lado. Mas eu sei que é um momento passageiro, que eu preciso fazer isso agora, e isso não vai ser o resto da minha vida. Mas eu preciso dedicar boa parte da minha energia nos meus estudos nesse momento, porque é uma reta final. E eu sou muito perfeccionista, e além de ser muito perfeccionista, eu tenho síndrome de validação acadêmica. Vamos ser honestos, né? Se é pra falar a verdade, vamos falar a verdade. Eu não aceito entregar um trabalho meia boca, não aceito não ter dado tudo de mim por uma coisa que eu acredito. Enfim, essa sou eu, são as coisas que eu acredito, e se eu acredito, eu vou lá e faço o melhor que eu puder. E eu exijo demais de mim. Mas esse processo ele não é linear. Por exemplo, eu acordei super cedo, fui lavar a louça porque eu não consegui lavar ontem. Fatos da vida real. Não consegui lavar, fui assistir um vídeo no YouTube e, sei lá, as coisas no YouTube elas parecem muito fáceis, né? Parece fácil eu sentar aqui e passar o dia inteiro em frente ao meu notebook, estudando, lendo, processando informações, mas não é. Não é assim. Não é uma coisa linear, não é uma coisa simples de se fazer. Pode até parecer, mas não é. Vai ficando simples com o tempo, quando você vai se acostumando, quando você vai entendendo, mas de primeira não é. E isso fica até de reflexão, porque é muito injusto você se cobrar o mesmo nível de produtividade todos os dias. E eu falo isso especialmente pra mim, porque tem dias que eu sinto que eu poderia ter escrito várias páginas, analisado várias entrevistas e analisado várias músicas e catalogado várias imagens. Não é assim. O processo científico, ele é demorado. Eu não estou fazendo qualquer coisa. Eu estou dedicando o meu dia fazendo um projeto científico de um mestrado que dura 2 anos. São 2 anos da minha vida estudando isso. E às vezes eu sinto que eu estou perdendo tempo, porque eu estou lendo, enquanto eu poderia estar escrevendo, estar analisando, mas caramba, ler também faz parte desse processo, não tem muito o que fazer, sabe? E documentar esses momentos para vocês e deixar registrado para quando talvez eu for mais velha e ter mais maturidade, eu entender que, sim, agora eu sou muito nova e eu vejo a vida de uma forma diferente. Talvez eu não enxergue tudo isso, todo esse processo com o peso que eu tô enxergando hoje, mas em todos os momentos eu estou tentando me policiar. Sempre. Me policiar que, primeiro, é uma fase. Segundo, que esse é o projeto da minha vida, mas não é a minha vida inteira. E os meus orientadores, eles têm insistido em me fazer perceber isso, de que eu não preciso fazer tudo para minha dissertação, não preciso entregar tudo na minha dissertação, porque não é o fim da minha vida, não é o fim da minha vida acadêmica. E a minha carreira tá só começando, então não faz sentido eu querer entregar tudo. E eu tenho que entender que eu, apesar de não ser tão iniciante, eu sou iniciante, né? Eu estou no início da minha carreira. E tem coisas que eu vou precisar ler, reler, e tá tudo bem. Não é um problema. Eu preciso aprender que isso não é um problema, e isso faz parte da vida, e isso vai continuar acontecendo, talvez para sempre. Quando as pessoas percebem que eu tomo um café de canudinho,
costumam me julgar. Mas, gente, é só café com canudinho, não tem problema. Eu tomo água de canudinho. Não vai matar a tartaruga, tá entendendo? Ah, e outro ponto importante. Não sei se é exclusivamente de acadêmicos, mas eu tô no fim do mestrado e já estou super ansiosa e devorando o edital e entendendo todo o processo pro doutorado. Então, assim, atropelando várias etapas. E eu vivi isso na minha graduação. Eu estava em duas graduações simultâneas. Estava no TCC do meu bacharelado e fazendo as últimas provas, assim, o último semestre do meu tecnólogo. E, assim, foi super intensivo porque eu estava fazendo todos esses processos e o meu tecnólogo era na mesma universidade em que eu estava iniciando o meu mestrado, então eu estava tendo várias aulas porque eu queria fazer várias disciplinas ao mesmo tempo para acabar o semestre logo, cumprir todos os meus créditos e só escrever como se isso, sei, fosse a melhor maneira possível. Talvez não fosse, sabe? É claro, eu tô tendo mais tempo para escrever a minha dissertação, mas a que custo? Então, basicamente, era isso. Eu queria trazer esse ponto de reflexão e também deixar registrado que esse é o meu pensamento de hoje, com essa idade e nessas circunstâncias da vida. E eu quero acompanhar o meu processo de desenvolvimento, não só da minha carreira acadêmica, mas também como indivíduo, física, emocionalmente, sei lá, até espiritualmente, apesar de eu não ser muito vinculada a isso. E é isso, é um processo. E a gente vai acompanhar esse processo juntas, tá bom? Só garotas por aqui. Nada contra os garotos, tá? Mas eu imagino que vai ser mais eficaz para as garotas.